Bom dia! Bom dia, meus amores! Que delícia começar a nossa segunda-feira juntos. Esperando vocês chegarem. Enquanto eu vou ajeitando tudo aqui. Bom dia! Que a gente possa ter uma segunda abençoada. Nossa última semaninha de setembro. Quando vocês vão chegando, a gente vai conversando sobre isso. Faltam 100 dias para o ano acabar. Quanta coisa a gente pode fazer. Mas sabe um movimento interessante que eu vejo? Enquanto vocês estão chegando, eu tô falando de uma coisa que não tem muito a ver com a nossa live de hoje, mas tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Eu sinto que nessa reta final do ano, muitas pessoas vão diminuindo o ritmo, vão deixando de sonhar. É meio que como se fosse uma quinta-feira. E aí a gente já vai pensando, a semana já acabou, segunda-feira eu começo. E aí a segunda-feira é como se fosse o dia 1º de janeiro de 2022. Mas até 1º de janeiro de 2022 falta muito tempo. Dá tempo da gente fazer muita coisa. Em 1 hora da nossa vida, a gente muda o jogo. Em 100 dias, a gente pode mudar a nossa história. Então, eu deixo essa mensagem para vocês hoje, para começar a nossa live, que a gente vai falar de uma das coisas que eu mais gosto de falar, que é de recursos, criatividade. Eu deixo essa mensagem para vocês. 100 dias muda a sua vida. Não encare esses últimos 100 dias do ano como uma brincadeira ou como a quinta-feira da sua vida, que depois você começa, depois você faz. Deixa pro ano que vem, porque agora não dá mais tempo. Dá tempo sim. E você vai agradecer. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: o melhor dia para ter começado era 10 anos atrás. O primeiro melhor dia para ter começado era 10 anos atrás. O segundo melhor dia para começar é hoje. Então é isso. Pra gente começar, só pra gente esquentar, enquanto tava todo mundo chegando, eu deixo vocês com essa mensagem. O que você vai fazer desses próximos 100 dias que nós temos pela frente? E aí eu quero hoje expandir a sua mente, a sua consciência, a sua criatividade, para que a gente possa falar de coisas que podem facilitar a compreensão do nosso público, dos pais que chegam para nós, das crianças, dos adolescentes, ao entendimento que nós queremos levar para ele. Bom dia, meus amores! Ao entendimento que nós queremos levar para eles. E aí hoje, essa semana eu vou dedicar a falar bastante sobre criatividade, recursos, uma forma a facilitar a nossa mensagem para o mundo. Por quê, gente? O mundo tá precisando de pessoas boas, bem intencionadas, que tenham conteúdo, que tenham repertório e que levem suas mensagens. Não dá mais para adiar. Não dá mais para adiar. Se a gente não aprendeu o que tinha que aprender do ano passado para cá, eu não sei quando que a gente vai aprender. Porque é perceptível o quanto nós precisamos correr com uma transformação. O quanto é necessário que haja uma transformação. E o quanto nós podemos fazer para ser parte dessa transformação. Então, só que eu acho assim, tem muita gente fazendo barulho, tem muita gente trazendo muita informação, mas o quanto essas informações são informações de qualidade e o quanto essas informações são informações acessíveis, são informações que chegam até as pessoas de uma forma que elas consigam usar essa informação para realmente transformar suas vidas, para realmente fazer alguma coisa. E 2 pontos são bem importantes da gente falar aqui no começo dessa live. As famílias estão chegando para os atendimentos.
acredito que vocês estejam percebendo isso, quem está na ativa, quem está atendendo. Acredito que quem esteja trabalhando indiretamente com as famílias, no caso das professoras, estão notando o quanto estão tendo que fazer encaminhamentos, o quanto estão tendo que levar a família para uma outra consciência, ajudar a família a buscar outros profissionais, outros recursos para entender essa criança, esse adolescente e os próprios pais. E a forma como os pais estão chegando mudou. Eu tinha uma caixinha de lenço na minha sala, que essa caixa de lenço, ela rodou em situações muito esporádicas, assim, uma ferramenta bem profunda, ou num primeiro encontro, num primeiro contato, as famílias acabavam se emocionando, né? Às vezes, a criança, raramente, uma vez, teve uma menininha que chorou bastante numa sessão. Os adolescentes, nas sessões ali de descoberta sobre si, às vezes se emocionam, trazer uma situação mais profunda, mas era raro, porque aqui na educação parental, a gente trabalha muito, e dentro da proposta das ferramentas que eu vou apresentar para vocês hoje, a gente trabalha muito com esse presente para o futuro, né? Com esse nível de consciência. Eu tomo consciência e começo a buscar formas de mudar a minha vida, de mudar a minha realidade, né? De me entender melhor, de ter algumas atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Então, a gente não fica acessando tanto o passado, mas as ferramentas que eu vou te apresentar servem tanto para um psicólogo, um terapeuta, um coach, um educador parental, uma professora, uma mãe. Então, é bem amplo. Mas eu tenho notado que de um tempo pra cá, de umas semanas pra cá, né, principalmente com essa volta, a normalidade começando a acontecer, as famílias se abrindo mais, as crianças frequentando mais ambientes sociais, voltando à escola, os adolescentes também, eu tenho notado e percebido que a exaustão emocional tá enorme nas famílias. Então essa caixinha de lenço que rodou ali, agora ela já não deu conta mais. E quando foi quinta-feira, a minha caixa de lenço acabou. E eu, sabe aquela coisa que você trocava esporadicamente? Eu fiquei sem lenço e eu fiquei desesperada. Porque todos os atendimentos que eu fiz quinta-feira, foi um dia que eu atendi só famílias praticamente, tiveram a necessidade do lencinho. Tiveram a necessidade, os pais muito mexidos, muito emocionados, muito sensíveis, exaustos, meio que pedindo assim, muita ajuda, me ajuda, né? Eu quero sair dessa dor logo, eu quero sair desse sofrimento logo. E quando a gente fala de ludicidade, se você fizer uma pesquisa rápida, entrar na internet e falar assim, nossa, deixa eu pesquisar aqui a importância do lúdico, você vai encontrar principalmente o lúdico voltado ao aprendizado da criança. Mas teve um trechinho aqui que eu encontrei, que vocês podem encontrar e buscar, que fala o seguinte: o lúdico enriquece o vocabulário, aumenta o raciocínio lógico e leva a criança a avançar em suas hipóteses. Dessa forma, o processo de ensino e aprendizagem, de se alfabetizar, se torna divertido e dinâmico. Por que não tornar essa expansão de hipóteses, né, aumentar as hipóteses do nosso cliente, tornar o processo de aprendizado, tornar o processo de tomada de consciência mais leve, divertido e dinâmico, mais gostoso de fazer? Porque você imagina você pegar uma família nesse nível de consciência, sofrendo, sem ver esperança, né? Eu já tentei de tudo e não consigo sair. Eu já tentei de tudo e não consigo fazer ele me entender. Eu já tentei de tudo e não dá certo com os meus. Você imagina você pegar uma família, uma criança, um pai, uma mãe nesse nível de consciência e chegar para esse pai e essa mãe e dizer, olha, a responsabilidade é sua. Você tem que fazer diferente. Se você não mudar a realidade da sua família hoje, o seu filho vai ter esse tipo de trauma, esse tipo de transtorno. Se você não mudar a realidade da sua família hoje, vocês não vão ter o amor do seu filho no futuro. Se você não mudar a realidade do seu filho, ele pode se envolver com drogas, ele pode ter
continuar fazendo más escolhas, ele não vai ser ninguém na vida. Imagina você chegar para um pai, para uma mãe em sofrimento e tacar assim as consequências mais drásticas e mais duras na cara deles, sem chance que eles se entendam, se acolham e se percebam. Então é muito importante. Tem duas formas que eu gosto de iniciar um trabalho. E essa primeira forma que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, que é os recursos para que a gente possa trabalhar numa oficina, num grupo de crianças ou adolescentes, é uma forma de dar um acalanto para os pais. É uma forma de dar um respiro para os pais, para que eles tomem a consciência de que há possibilidade de mudança, de que você pode ser essa possibilidade de mudança e comecem a ver que existem outras formas de fazer. Então, começar... gente, estão precisando de nós. As famílias estão precisando de nós. Os grupos comunitários estão precisando de nós. As escolas estão precisando de nós. E levar essa ludicidade, uma forma... O que é a ludicidade? Uma forma gostosa de aprender. Para essas realidades, vai mudar o seu jogo. Vai mudar a sua realidade. E é por isso que hoje a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E para começar... Quando a gente fala de recursos, né, as 10 melhores ferramentas. Ju, você vai apresentar um tesouro pra gente hoje? Vou. Mas um tesouro, talvez diferente daquilo que você esteja esperando. Porque quando você me pergunta assim, Ju, quais são as 10 melhores ferramentas para você trabalhar uma criança, ou as 10 melhores ferramentas para trabalhar um adolescente, ou as 10 melhores ferramentas para trabalhar um adulto, eu vou te dizer... Depende do que essa criança, esse adolescente, esse adulto, esse pai, essa mãe estão buscando. As 10 melhores, as 20 melhores, as 1000 melhores ferramentas vão ser sempre aquela que vai ajudar o seu cliente a sair de um lugar e ir para outro lugar, aonde ele se sinta melhor, mais seguro e mais feliz. A melhor ferramenta é sempre aquela que vai falar diretamente à necessidade do seu cliente. Então, eu não posso dizer que as ferramentas que eu vou te apresentar aqui são as melhores. Eu posso dizer que as ferramentas que eu vou te apresentar aqui são as ferramentas, são uma sequência de ferramentas que podem ajudar o seu cliente a elevar o nível de consciência dele. Ou que pode ajudar você, enquanto professor em sala de aula, a entender melhor o seu aluno. Porque o aluno com fome, ele não aprende. Eu sempre falo isso. Aluno com fome não aprende. E aqui a gente está falando de fome física e emocional. A criança que não tem as suas necessidades, se a gente for parar para pensar lá na pirâmide de Maslow, a primeira camadinha da pirâmide são as necessidades básicas. A criança que está sem as necessidades básicas não estão sendo atendidas, chega mais perto de vocês, ou o adolescente, ele tá em fome, ele tá faltando, ele não aprende. E aí, consequentemente, se eu não tenho as minhas necessidades emocionais atendidas, eu não vou estar aprendendo também. Então, todos esses recursos são importantes que uma professora tenha em mãos, né? Alguns desses recursos, pelo menos, para que ela possa ajudar essa criança, esse adolescente, esse aluno a se entender nas suas sessões, nos seus atendimentos, nos seus trabalhos em projetos sociais. É sempre muito importante a gente falar de recurso, a gente falar de ludicidade dentro da nossa casa. Agora, 5 minutos antes de entrar, eu tava mostrando a Duda achou o cérebro aqui. Nem é uma ferramenta que eu ia falar com vocês, mas como ela achou, eu achei tão interessante. Ela me perguntou logo de cara: mamãe, o que é isso? É um cérebro, né? Eu falei, é um cérebro. Ela falou, é o cérebro congelado e o cérebro quentinho? Eu falei, não, é o cérebro da razão e da emoção. Aí eu peguei esse polvozinho e mostrei pra ela que o cérebro da emoção é o cérebro que me ajuda. O cérebro da emoção é o cérebro que me ajuda a parte da emoção a ficar feliz e a ficar triste. E depois eu peguei um desenho que ela fez, tá aqui na porta. Eu tinha acabado de elogiar pra ela esse desenho que ela trouxe da escola, né? Um recorte, uma colagem. Eu achei tão bonitinho. Falei, filha, eu gostei tanto da sua plaquinha que eu deixei aqui. E eu falei, e a razão
Essa outra parte do cérebro é a parte que ajuda a Duda a recortar, a montar esse desenho, a escolher as cores. Ela falou, nossa mãe, que interessante, você nunca tinha me explicado sobre isso. Então até mesmo aqui dentro da nossa casa, a gente pode trazer a ludicidade para emendar uma conversa e transformar tudo numa conversa muito enriquecedora, muito simples do nosso filho compreender. Eu postei um dia desse uma metáfora que eu criei para os meninos quando eles estavam um pouco mais novos e tinha muito conflito. Hoje não tem mais porque a Gi, o Matheus e a Duda estão em fases totalmente diferentes e quase não vivem esses conflitos de criança. Mas eu criava metáforas nas histórias, na hora de ler as histórias, eu trazia para eles a realidade que a gente estava vivendo. E isso pode ser muito utilizado aí na casa de vocês, nas escolas, nos grupos que vocês estão trabalhando. Então o livro, ele já é um dos... Eu vou trazer aqui que é o primeiro recurso, né? Que eu mais gosto, assim, um dos recursos que eu mais gosto de usar. O contar histórias, o criar histórias, a metáfora. Você pode estar falando para criança, você pode estar falando para adolescente, você pode estar falando para adulto. O que, meu amor? Uma outra blusa. Não dá para pegar agora, tá? Pode ir lá com a tia Lourdinha, lá onde tem as roupinhas que estão lavadinhas, tem blusinha para você. Mas uma calça que eu gosto. Lá, tá? Mas... Então, a gente pode trabalhar... A Duda chegou aqui querendo trocar de roupa. E depois você troca. Então, o recurso do filme, o recurso do livro, eles são excelentes. Até mesmo com o adulto. Nós estamos agora fazendo a jornada de pais e eu passei para as meninas, né? Ajudando as meninas a montarem formas de atender os pais. E nesse primeiro encontro nosso, que foi no início do mês, a gente falou muito sobre os recursos, sobre a ludicidade, sobre os filmes de criança para levar a mensagem para os pais. Valente, o Rei Leão. Então não achem que isso daqui é só para criança e adolescente, isso também é para o adulto. E aí falei já de livros, né, que vocês podem utilizar. Inventem as histórias. Procurem por metáforas, eu gosto muito, Jesus já falava em metáforas. E por que ele falava em metáforas? Porque dentro de nós existe uma criança. Então a gente entende muito mais quando eu tô falando de uma forma simples de compreender. A história nos encanta tanto porque fica fácil de compreender. Outra coisa que eu gosto muito de usar são esses brinquedinhos que são a modinha, né? Então, quando você chega para um adolescente, leva esse polvinho, esse polvo, por exemplo, ele tá super famoso lá no aplicativo vizinho, né? Que eles chamam. É um polvinho fofinho. Quando você leva esse polvinho para sessões, eles já se abrem para o atendimento. Então, eu gosto de usar essas modinhas, essas novidades. Eu tenho visto um trabalho super legal com esse Fidget Toys aqui, que é o Poppet, né? Para aprender matemática. Então, olha que interessante, eles jogam o dado, aí a criança precisa apertar a quantidade, né, que veio do dado, ou ela faz a divisão, ela faz a soma. Eu achei super legal. E uma das principais queixas que nós estamos tendo agora é a dificuldade da criança ou adolescente de focar, de concentração. Então você pode levar um recurso simples que é possível de adquirir para o seu atendimento de psicopedagogia, para os seus atendimentos nas sessões, né, para que eles possam inventar alguma coisa em cima desse brinquedo, pode usar antes para começo de sessão, para que ele volte à concentração. Esse é um brinquedinho que acalma, né, que faz ele ter atenção focada. Pode levar para a escola para brincar ali usando na matemática. Então, os brinquedos atuais, essas modinhas, eles conectam bastante, porque está muito dentro da realidade deles. Então é bem legal você ter na sua caixinha sempre alguma coisinha assim atual que conecta com eles, porque eles vão se abrir na hora de utilizar. Eu gosto muito também desse tipo de jogo aqui, ó. Esse jogo é um jogo criado por mim
e é um jogo que a gente fala, eu chamo de... é um jogo de início de processo, início de sessão, tomada de consciência. Sabe aquela criança, aquele adolescente que você tá querendo... É para conversar, para ajudar essa criança, esse adolescente a conversar. Sabe aquela criança, aquele adolescente que estão com dificuldade de se expressar? Então, esse jogo é ótimo. Ou mesmo aquele que tem facilidade, mas que não sabe se expressar. Se eu perguntar para vocês, né, o que você está sentindo hoje, você saberia me dizer exatamente o que você está sentindo? Se eu te perguntar quais necessidades suas não estão sendo atendidas, você saberia me dizer? Então, a gente não sabe dizer porque a gente não foi ouvido. A gente não sabe dizer porque a gente não pôde dizer. A gente não pôde se expressar. E muitas crianças e adolescentes chegam para nós também sem saber, porque os pais que não souberam se expressar não sabem deixar seus filhos se expressar. Então a gente vai aprendendo a se expressar e ajudando a criança e o adolescente a se expressar também. Então esse é um jogo que pode sim ser aplicado com adultos. Ó, faz parte desse jogo uma roleta aonde cada cartinha cada lugarzinho aqui representa uma coisa. Então tem aqui, por exemplo, tem a roleta, ela é para usar nessas cartas azuis. Então, ó, esse jogo, olha que jogo dinâmico. Ele é um jogo de tabuleiro, né? Então a criança joga o dado, pode ser o dado das cores, por exemplo, a gente tem um dado aqui, ele tá escrito, mas existe um dado sem estar escrito. Então você joga, a cor que saiu você anda, ou pode ser um dado normal, que de 1 até 6. Então a criança jogou, vamos supor, ou o adolescente, ou o adulto, né? Vamos supor que ele caiu aqui nessa primeira casinha azul. Aí as cartinhas azuis pede para que ele rode a roleta. Então ele vai rodar a roleta e aí vamos supor que ele caiu aqui, dizer com expressão feliz. Então ele pega uma cartinha, a cartinha que tá escrito: tenho nojo de. E aí ele caiu aqui na roleta, dizer com emoção feliz, com a expressão feliz. Então ele vai ter que dizer: tenho nojo de rato, sorrindo. Olha que forma divertida de falar sobre as emoções. Aí é, por exemplo, aqui, ó, o que me deixa com raiva, a minha cor favorita. São as cartinhas se ele cair na casinha azul e tiver que rolar a roleta. As cartinhas essas cartinhas aqui de desenho são as cartinhas para ele tentar entender qual a expressão que essa criança está trazendo. Outro tipo de cartinha é a cartinha rosinha, que é para ele dizer o que ele faria se ele precisasse vencer o medo. O que ele faria se ele esquecesse uma tarefa de casa sem fazer. O que ele faria se ele precisasse dar carinho para alguém. Então, são inúmeras situações que esse jogo vai trazer para que a gente possa puxar um assunto. Ó, aqui nas cartinhas verde-limão. O que fazer para dizer a verdade se quebrar algo de valor? Se no lanche da escola não tivesse nada que você gosta de comer, o que você faria? São situações para a gente ajudar a criança e o adolescente a pensar, a refletir sobre situações cotidianas. E aí você pode usar também com os pais um tipo de jogo assim, para que ele possa talvez tentar entender o que o filho dele faria em determinada situação. Eu gosto muito de jogos que trazem essa tomada de consciência e essa ajuda para que ele possa se expressar. Principalmente no início de um processo, de uma sessão, e aquelas pessoas mais retraídas que não conseguem trazer tão à consciência aquilo que elas estão sentindo. Outra coisa que eu gosto muito, por exemplo, esse baralhinho aqui da Yara e da Cris. Eu gosto bastante do baralhinho animação. Ele é e aí eu trago esse baralho para representar os recursos que a gente pode adquirir, porque existem os recursos também que a gente pode adquirir pensando já
num recurso. Então, a gente que trabalha ali em sala de aula com criança e adolescente, a gente pode ter e não precisa de muito. A maioria dos recursos que eu vou apresentar aqui para vocês são recursos criados por mim. Não são recursos que eu comprei com um custo baixíssimo para você poder... Com R$100 você já tem uma... Olha lá, você já tem uma caixa cheia de recursos para você levar para o seu atendimento ou para você ter em casa, para você ter uma conversa. E esse baralhinho aqui é um exemplo de brinquedos, né? Que você já pode olhar e falar assim, nossa, isso aqui realmente é muito legal, faz parte do... vai me ajudar bastante nos meus atendimentos, ou então em sala de aula, enfim, e eu quero adquirir. Ele traz os bichinhos e atrás ele traz as explicações. Então você pode tanto trabalhar com as frases motivacionais que tem aqui, com as explicações que tem aqui, quanto você pode trabalhar com o assessment, que é você, a criança ou adolescente, fazerem uma associação das suas características a partir dos bichinhos que ele mais gosta. Então você pode pedir que ele selecione 10 bichinhos, enfim, que ele mais gosta, quais são as características desse bichinho, e a partir daqui ele espelhar quais são as características dele. Esse joguinho aqui, o Josi, ele não... Ele tá à venda lá no perfil da Yara e da Cris, no caso, né? Esse que eu tô apresentando a animação. Os outros fazem parte do universo das emoções. O universo das emoções, eu brinco que é uma caixa de ferramentas. Você adquirindo o universo das emoções, você leva o universo das emoções e o desvém de adolescência, que é um pacote de recursos para você atender tanto a criança quanto a adolescente. Eu vou falar melhor sobre eles daqui a pouquinho. E o link para vocês adquirirem o universo, ele fica sempre ali na minha bio, tá? É porque eu quase nunca falo dele. Eu quase nunca falo do universo mesmo, porque já é uma coisa assim tão comum, né? A gente vai passando, vai trazendo conteúdo para vocês e eu quase nunca falo do universo. Então hoje eu tô apresentando melhor algumas ferramentas para que vocês possam conhecer e saber que vocês têm essa possibilidade. Esse recurso aqui, gente, ele é muito legal. Ele é muito simples e ele é muito legal. Acontece que ontem eles brincaram com a minha folha. E aí a nossa live era hoje de manhã, não vai dar pra mim trazer a folha pra vocês. Mas o que consiste? Pra você ver como que você pode modelar isso daqui também, né? É bem simplesinho de fazer. Ó, esse daqui são várias figurinhas e ele é ótimo para trabalhar atenção plena, foco, concentração. É uma das maiores reclamações que nós estamos recebendo da criança, do adolescente, dos adultos. Com o alto número de tela, né, de exposição à tela que nós tivemos ano passado, essa atenção tá muito mexida. A criança não tá conseguindo se concentrar, o adolescente tá conseguindo se concentrar, o adulto não tá conseguindo se concentrar. Esse recurso é ótimo, excelente para isso, pode ser tanto para criança, adolescente e o próprio adulto. Tem uma folha gabarito, tem várias folhas, né, gabarito, que são cheias dessas figurinhas, cheias com esses desenhinhos aqui de figurinha. Ontem eles brincaram, por isso que eu não tô com as folhas aqui para mostrar. Mas dá para vocês entenderem. Cada criança vai receber uma folha. E aí você vai entregar uma quantidade X de figurinhas para cada pessoa. 10 figurinhas, 20 figurinhas. E aí eles precisam localizar naquela folha as figurinhas. Eles precisam achar, na hora que você falar já, todo mundo vai desvirar as figurinhas e desvirar a folha. E eles precisam achar a figurinha naquela folha. E aí você não precisa tornar isso um momento angustiante de competição. Você pode tornar isso um momento de calma. Então vamos lá, vamos respirar pra gente poder encontrar. A gente tem tempo, que no começo vai todo mundo querer ganhar. E não é sobre ganhar e perder, é sobre quem vai ajudar o outro, quem vai conseguir focar mais para achar. Às vezes a figurinha tá ali na cara dele e ele não tá conseguindo encontrar. Então é um recurso super simples, você pode plastificar. A minha não tá plastificada, você pode plastificar, que super duro, ó, esse joguinho aqui. Eu plastifiquei ele, olha que firme que ele é.
Ele fica muito firme, não amassa, fica super baratinho para plastificar e fica um recurso lindo, guardadinho, e você pode usar muito em várias situações. Outra coisa que eu gosto bastante também é essas alusões a coisas do nosso cotidiano. Deixa eu só tirar minhas figurinhas aqui, porque senão eu vou perder. Pronto. Alusões a coisa do cotidiano. Por exemplo, a batatinha do McDonald's, né? A maioria das crianças, dos adolescentes que vocês conhecem, que forem até vocês, ela pelo menos já viu, porque o McDonald's é uma empresa que faz propaganda, né? Enfim. Então é algo comum, é algo que faz parte do imaginário, que faz parte do lúdico. E aí você pode usar alguma coisa nesse sentido, tanto, por exemplo, com essas batatinhas você pode falar sobre alimentação, que é uma das necessidades que foram afetadas. Se a gente pegar na pirâmide de Maslow ali, a base da necessidade, sono, alimentação, motricidade, hidratação, que são a base para uma pessoa se sentir feliz, porque a gente só chega lá nas necessidades de realização atendendo as necessidades aqui da base, do meio, né, do centro, e depois a gente consegue chegar no topo. Se a gente for ver as necessidades da base da pirâmide, todas foram extremamente afetadas agora em tudo que aconteceu, né? Que vem acontecendo daquele bichinho danadinho do ano passado pra cá. Então a gente precisa falar sobre isso, e de forma lúdica. Então a batatinha Mac, ela tá dentro do universo das emoções como uma ferramenta pra gente falar do amor, se eu não me engano. Eu amo. Pra gente escrever aqui o que a gente ama na nossa família, né? A criança ou o adolescente. Mas você pode utilizar ou que eu amo em mim, o que eu amo naquela pessoa que eu às vezes estou tendo um conflito, que é o meu irmão. Pode fazer em conjunto com a família essa ferramenta, o que a gente ama na nossa família, mas pode ser utilizada também para falar sobre a alimentação. Nada impede, né, de você trazer aqui quais alimentos eu gosto muito, mas não dá para comer todos os dias. Eu preciso fazer escolhas, então pode pintar aqui a batatinha com novos alimentos que eu vou me propor a experimentar. A ludicidade, como a gente já falou no início, ajuda a encontrar novos caminhos, novas respostas, a expandir a minha consciência e o meu aprendizado. E aí eu posso tomar novas decisões. Então eu gosto muito desse tipo de ferramenta, em que eu trago da realidade para um recurso e a partir daqui eu facilito a compreensão de algo para essa criança e esse adolescente. Assim como, por exemplo, os jogos, né? Jogos que já fazem parte do nosso cotidiano, como por exemplo o prumo. A gente tem ai meu Deus, eu usei uma cola um dia desse em bastão e ela não foi boa, e as meninas me ensinaram que tem que ser uma vermelhinha, aquela vermelhinha que é boa para fazer esse tipo de colagem, meninas. Então o prumo, a gente tem dentro do universo o prumo, ó, peguei só algumas peças para vocês verem, o prumo cheio de escrito. Então você monta a torre. Para quem não conhece, prumo é um jogo, né, que você monta a torre assim, vai montando a torre desse jeito. Deixa eu colocar aqui. Ó, você vai montando uma torre e aí depois que a torre tá toda montada, você precisa ir tirando as peças. E à medida que essa criança ou esse adolescente tem algumas peças, ó, inclusive que estão em branco, e vocês podem personalizar essas peças em branco, e outras que estão, e tem outras que estão todas escritas, ó. E aí, à medida que ele tira uma peça do prumo, ele vai responder uma das questões que estão aqui na pecinha. Então, por exemplo, minha família não gosta, a diversão acontece quando, seus amigos gostam de... Então, é uma ferramenta que você pode usar em muitas situações, de muitas formas diferentes, de variadas formas, para que a brincadeira possa se tornar um momento de aprendizado. Inclusive, lá na aula a gente dá várias sugestões de como utilizar o prumo. Eu trouxe só
uma das formas, uma forma super simples, super básica de vocês usarem. Deixa eu ver, uma outra ferramenta que eu gosto bastante. Eu gosto muito, muito, muito desse recurso aqui. Eu também tenho que plastificar. Hoje eu vou levar, hoje eu tava vendo os meus recursos, eu vou levar numa gráfica aqui pertinho de casa para plastificar, porque tem que durar. Essa ferramenta aqui é o resgate das brincadeiras da infância. Então são brincadeiras muito legais para você fazer com o filho, para você fazer em sala de aula, para você fazer nos seus atendimentos. Então tem aqui, por exemplo, Adivinha Quem É, Simão Manda, Turista Imóvel, Detetive. Então só essa ferramenta aqui é ótima para que você possa, por exemplo, criar uma oficina de férias, oficina de volta às aulas, uma oficina das emoções de final de semana, um piquenique literário, um piquenique das emoções, uma festinha, uma oficina em festas de aniversário, onde a gente possa falar também sobre as emoções. Então ele é um recurso sensacional, cheio de brincadeiras, a gente chama de resgate de brincadeiras da infância, que talvez você mesma não conhece, que você vai amar para se divertir ou para relembrar da sua infância junto com outras crianças e outros adolescentes que você convive. Passa bola, potinho de mel, turista imóvel. Então tem muitos recursos legais aqui, detetive, espião, o mestre. Então tem várias brincadeiras que você pode utilizar ali nos seus atendimentos. Um outro recurso bem legal é o dado. Esses dados, eles são muito simples e você pode usar para iniciar uma sessão ou para quando a criança tiver com dificuldade de trazer uma nova ação depois do atendimento. Então você pode utilizar o dado. E aí é super simples, né? Vocês estão conversando sobre uma emoção, por exemplo, estão falando sobre uma situação triste ou brava, né, que deixou ele com raiva, que aconteceu, e aí joga o dado. O dado traz mais consciência sobre essa emoção. Então eu jogo o dado e cai, por exemplo, nessa casinha. Minha vontade agora é... Aí ele consegue ir além naquilo que ele está te contando. Consegue elaborar mais consciência sobre aquela situação que ele está vivendo e aquilo que ele está te contando. Então eu acho o dado um recurso excelente que a gente tem que ter sempre por perto nos atendimentos. Esse recurso aqui, gente, é um dos que eu mais amei de criar nos últimos dias e eu vou estar liberando ele hoje para os alunos do Universo. É um brinde surpresa que eu vou estar deixando para os alunos do Universo e do Desvende Adolescência. Porque você comprando o Universo das Emoções, que é uma caixa de ferramentas, né? É um desafio de 15 dias cheio de recursos. Cada dia você recebe na verdade, você recebe o primeiro módulo assim que você compra, depois das 7 dias você recebe todo o curso aberto para você, toda a oficina aberta para vocês. São 15 dias cheios de recursos falando sobre as emoções. Tanto o universo das crianças e o Desvende Adolescência para você. Tem alguém na internet ali fora? Tem alguém na internet ali fora? Pausou. Pausou por conta da internet. Mas enfim, esse recurso aqui, então vocês têm dentro do Universo 15 dias, mais de 40 ferramentas para trabalhar com criança, e você acessa essas ferramentas por 1 ano. Tem os videozinhos explicando, tudo bem direitinho. E tem também os recursos do Desvende Adolescência. O Desvende são 15 ferramentas para que você possa entender melhor os adolescentes. Gente, o Desvende Adolescência assim, o universo é sensacional. O universo é incrível, você já cheio de ferramenta para trabalhar com a criança, adolescente, montar suas oficinas. Agora, o Desvende, ele traz uma compreensão sobre a adolescência que 90% no mínimo da população não tem. Então, é os dois, tudo junto, um pacote só, você compra e tem acesso aos dois. E esse recurso eu vou deixar de presente para vocês. É um recurso que fazia parte do Semear e Crescer, um projetinho que a gente tinha.
até recentemente, de ferramentas mensais. E como a gente não vai ter mais, eu vou trazer esse recurso de presente para vocês. E isso é um tipo de recurso que eu amo, que é um filme super atual, super divertido, da Disney, conecta muito com a nossa criança interior, traz mensagens. A Disney, ela faz a jornada do herói muito bem feito. O que é a jornada do herói? Ela consegue trazer fazer uma conexão com a nossa história muito bem feita. Então, é um recurso maravilhoso que vai conectar muito. Você pode passar o filminho e depois trabalhar todos os recursos do Luca junto com eles, por exemplo. E aqui, ó, essa ferramenta a gente vai falar de talentos, valores, crenças, forças. Então, é uma ferramenta sensacional para você trabalhar com adolescente, com a criança, com o adulto. E aí aqui a gente tem as expressões para ir colando no rostinho do Luca, ó, no meio. Olha que bonitinho. E é super simples, foi tudo, como eu tô dizendo, você não precisa de gastar muito dinheiro para ter uma caixa de ferramentas. Isso daqui é uma ferramenta desenvolvida por mim. Olha que maravilhoso. Inclusive vocês que têm a jornada de paz, vocês ganham, tá? O universo das emoções de presente. Bom, e o Desvende Adolescência está dentro da jornada Teen, que eu sei que você é aluno. Então, você tem todos os recursos ali. Aqui tem as nuvenzinhas para que a gente possa trazer para a criança e para o adolescente quais são os talentos que eles observam, as forças. Só essa do Lucas já vale tudo. Ó, aqui tem pra gente trabalhar as conquistas. Ju, desenho de adolescência, a jornada de adolescente são cursos diferentes? Não. A jornada Teen te forma para trabalhar, a jornada de adolescente te forma para trabalhar com adolescentes. O Desvende de Adolescência, ele é um módulo dentro da jornada. Ele é um módulo dentro da jornada que a gente desmembrou e trouxe para o universo também. O universo é essa caixinha de ferramenta. Então a gente trouxe um pedacinho da jornada Teen para dentro do universo para que as pessoas possam aprender sobre a adolescência. Porque poucas pessoas se interessam. Poucas pessoas se interessam pelo universo pelo universo dos adolescentes. Poucas pessoas se interessam por trabalhar com adolescente. E eu tenho uma missão muito grande com os adolescentes. Eu faço questão que as pessoas conheçam a adolescência. E aí, todo mundo quer comprar o universo das emoções, porque é pra criança, é lúdico, tal, bonitinho. E aí eu falei, não, eu vou dar um sabor para essas pessoas do que é a adolescência, para que eles possam entender a importância de trabalhar com adolescente. E aí é por isso que eu trouxe um módulo do curso de adolescentes para dentro do universo, para que as pessoas possam já entender da adolescência e ter recursos para trabalhar com eles. Esse daqui, ó, é as minhas conquistas. Então fala sobre o que eu tenho de mais especial. Me surpreendi quando eu consegui. Minhas maiores qualidades. Eu sei que sou bom. As pessoas me elogiam um pouco pra gente poder trabalhar talentos dessa pessoa. Esse daqui é sensacional. A gente tá falando aqui de necessidades, né? Aqui eu trago as necessidades emocionais para os pais terem compreensão de quais são as necessidades que eles estão atendendo ou não nos seus filhos. Essa ferramenta transforma o nosso atendimento. Porque você chega para falar, ai que bom, Má, eu fico muito, ai, vocês são maravilhosas, tá vendo? A Má tá aqui falando, elas são alunas, tá, gente? A Má e a Vanessa são alunas e conseguiram mudar o olhar pela adolescência por conta dessa paixão que eu tenho. E eu quero trazer essa paixão para vocês, porque os nossos adolescentes estão sendo negligenciados pela nossa falta de compreensão, pela nossa falta de conhecimento. Então, por isso que é tão importante a gente fazer esse trabalho. Tem uma menina abrindo um guarda-roupa aqui. Duda, aqui ó, mamãe tá em live e o seu guarda-roupa está aparecendo atrás da live. Mas eu preciso de uma roupa. Aqui. Deixa a mamãe terminar, tá bom? Depois você vem. Obrigada. Fecha ali a portinha do meio, por favor. Não, a outra porta, Duda. A outra porta, Duda. Qual? A outra porta branquinha, meu amor. Mas não é essa porta. Mas a mamãe pediu pra ser assim agora, tá? Que a mamãe tá em live. Fecha, por favor. Obrigada. Desculpa que eu não conversei com você hoje que eu tava na live.
Fica lá fora agora, tá? Depois a gente conversa. Tem que combinar, gente. Tem que combinar antes, que não pode entrar no quarto na hora da live. Mas a criança não tem esse entendimento, né? Então vamos lá, olha as meninas falando, ó, minha relação com a minha filha também mudou muito, é maravilhoso. E é isso, a gente erra muitas vezes, a família tá errando porque ela não tem consciência, ela não tem essa compreensão. Então quando a gente entrega essa consciência, quando a gente ajuda a família a tomar consciência, ajuda a trazer transformação. E esse tabuleirinho é um tabuleirinho sobre as necessidades emocionais, onde a gente ajuda a família a compreender que as necessidades não estão sendo atendidas. Porque se a família está chegando pra gente, infelizmente, poucas famílias chegam pra gente buscando a prevenção. A maioria já chega numa situação de muito pânico, de muito desespero, de querendo uma solução imediata. E aí as necessidades possivelmente não estão sendo atendidas. Nem as físicas, que é da base da pirâmide que eu falei com vocês, e nem as emocionais. E esse tabuleiro ajuda a família a tomar essa consciência e a buscar novas formas de fazer, novas formas de agir. Deixa eu ver mais o que eu posso mostrar aqui pra vocês. Eu gosto muito, 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 muito desse... Gosto muito desse recurso, mas as cartas dele não estão aqui. Mas ele é muito legal. É um recurso que trabalha a atenção plena. Então tem essas cartinhas, eu não sei porque o resto dele não tá aqui, eu devo ter deixado lá no escritório. Ele tem essas cartinhas onde a gente fala cheire e conte, por exemplo, exercício para vencer a frustração, atividade da estátua, que são recursos de atenção plena. Esse recurso aqui a gente precisa ter em mãos. É Mindfulness, a gente precisa ter em mãos. Inclusive eu vou repaginar ele para levar para a jornada de paz, para que os pais possam fazer, vou criar um baralho com ele de uma forma mais simples, colocar numa caixinha, tipo essa caixinha aqui do animação, para que as nossas alunas possam imprimir e ter para os atendimentos dos pais, porque tá todo mundo precisando de atenção plena, todo mundo precisando. E a base de uma educação consciente, de uma família consciente, é estar consciente, estar atento ao que eu estou fazendo, estar presente ali. E esse recurso aqui que está dentro do universo, que a gente chama de cartinhas do Mindfulness, para você poder fazer com a criança, vão ser cartinhas que vão estar disponíveis para vocês ali dentro do universo também. Deixa eu ver mais o que eu quero mostrar para vocês de recursos que vocês podem replicar aí, né? E essa ferramenta eu adoro. Essa nem tá recortada, mas dá para vocês replicarem aí. É um jogo, são cartas sobre verdades e mentiras sobre a adolescência. Então, a criança que está em transição ali na pré-adolescência, a família que tá chegando para você sobre a adolescência, eles não têm noção do que é a adolescência. Então é muito legal você trazer para eles verdades e mentiras sobre a adolescência e pedir que eles sinalizem se eles acham que é verdade, se eles acham que é mentira. Isso vai fazer com que você perceba o quanto essa família tá ali já consciente dentro do processo, o quanto essa família tá cheia de crenças e até mesmo dar uma direção para como você pode prosseguir com essa família a partir dali. Então, por exemplo, o cérebro tem aqui, o adolescente não consegue planejar bem. A maioria das famílias vai dizer que consegue. Claro que consegue, já é um adulto e não consegue. Não consegue, precisa da nossa ajuda para se planejar. Adolescentes sofrem mudanças de humor repentina. Os pais sabem que sofrem essa mudança de humor repentina. Não é nem ao longo de um dia, é uma questão de segundos, numa frase. Eles estão falando uma frase, estão com raiva, de repente começa a rir. E isso é pelo fato dessa transformação desse cérebro que está acontecendo.
pelo fato dessa transformação. E aí, quando você começa a perceber que a família está cheia de crenças, a família não sabe o que está acontecendo na adolescência daquele filho, só deles nessa conversa, fazendo esse recurso, esse jogo aqui com eles de verdade e mentira, eles já vão falar, gente, inclusive, esse jogo aqui vai ser um jogo. A semana que vem eu vou passar a semana toda visitando um projeto social que tem várias frentes. Então eu vou de segunda a quinta visitar esse projeto e nós vamos falar sobre Setembro Amarelo. De uma forma lúdica, leve, e eu não vou chegar falando, né, o que é o Setembro Amarelo, o que você tem que fazer para prevenir o suicídio. Não, eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a importância da gente se conhecer, falar sobre nós. E quando a gente leva para um adolescente a consciência do que está acontecendo nessa fase, a gente já começa a prevenir muitos suicídios, tentativas de suicídio, que começam a vir com a distância do meu eu, lá na minha infância. E agora, no segundo nascimento, que é a adolescência, se eu posso ser eu, se eu tomo consciência do que é ser eu, se eu me reconecto com a minha essência, se eu me reconecto comigo, eu tenho a oportunidade de resgatar a minha autoestima, a minha integridade. E eu posso ajudar um adolescente a começar a buscar outras soluções para a sua vida, começar ali um caminho, é um caminho, né, gente? Quem já está numa situação assim está vivendo um caminho de muita angústia, de muito sofrimento, mas a gente pode prevenir que eles cheguem a esse ponto, prevenir que o adolescente vá para esse extremo. E eu tô falando de adolescente, mas tem muitas crianças também que passam por isso. E aí eu vou fazer esse trabalho no projeto e vou usar muito verdades e mentiras sobre a adolescência semana que vem. Deixa eu ver mais aqui alguma mentira. Adolescente é tudo igual. Adolescência é a fase mais complicada da vida. Então eu vou trabalhar com eles essas crenças sobre a adolescência e vou trazer formas de encarar essa fase como uma fase gostosa, cheia de aprendizados, de descobertas. E muito importante que os professores vão estar presentes. Foi a única ressalva que eu fiz, que eu gostaria que os professores estivessem presentes, porque eles costumam deixar os alunos e sair. Porque assim eu quero que os adultos tomem consciência daquilo que eu vou estar levando de mensagem para eles. E eu vou usar tudo isso daqui. Deixa eu ver mais o que eu quero mostrar. Ah, tem aqui, por exemplo, ó, mais uma ferramenta do universo. É um rótulozinho para você fazer, para você criar um pote das emoções com os seus aluninhos nas sessões. Eles gostam muito desse tipo de recurso, onde vocês podem depois, toda sessão, todo encontro, ou em casa mesmo, ir criando estratégias para poder lidar com aquela emoção. Eu gosto muito também, ó, da latinha da raiva. A latinha da raiva, eu vou fazer uma aqui em casa hoje com a Duda. A gente cria uma latinha e deixa um papel vermelho por perto da criança, ou um papel mais laranja, assim, para que a criança vá rasgando pedacinhos e amassando quando ela estiver sentindo a raiva, para ela começar a prestar atenção. Raiva é uma das emoções mais negligenciadas. A gente até permite que a criança expresse o seu... E o adolescente também, e o adulto também. A tristeza, o medo, a raiva, a gente não pode sentir. Ninguém pode colocar a raiva para fora. Então, ter essa latinha da raiva por perto é muito importante, porque a gente tem raiva, a gente sente raiva. E a gente precisa falar sobre a raiva, precisa lidar com ela. Esse daqui é o abre e fecha. Então, o abre e fecha é aquele brinquedinho que a gente que faz tipo um papagaio, né? A gente chamava de papagaio aqui na minha cidade. Chama papagaio, abre e fecha, come. Tem também ali dentro das ferramentas para vocês. Ai, tem tanta coisa que eu tô mostrando algumas aqui. Essas carinhas das emoções dos elefantinhos para você colar no rolinho de papel, para a criança aprender a reconhecer as emoções. A gente tem a roda da vida. A roda da vida é uma ferramenta excelente para trabalhar com criança, adolescente, os pais, você mesma. Roda da vida a gente deveria fazer no mínimo uma vez por mês. A ferramenta da roda da vida, que é o que, gente? Como está a minha vida hoje? Eu preciso ter equilíbrio em várias áreas da minha vida. Não adianta você ter uma conta bancária cheia e tá
vivendo um caos na sua casa, não ter saúde, não ter um bom relacionamento com seus filhos, não tá tendo tempo pra você. Não adianta tá tendo tempo pra você, tá tudo bem aqui na sua casa e tá com a conta bancária negativa. Isso vai te afetar. Então, Roda da Vida é uma ferramenta que a gente avalia as várias partes de mim. E é ótima, ela tá lá no universo também. Tanto para fazer com a criança, claro, com as questões da infância, as emoções, por exemplo, você pode levar, quanto com o adolescente, quanto com os adultos. Essa ferramenta aqui é para criar um quadrinho. É tudo muito simples, verdade, né, Van? Mas muito conectivo. Essa ferramenta é para você criar uma história em quadrinhos. Deixa eu ver mais o que. Aqui tem rolinho, já mostrei pra vocês. Ah, eu achei! Ah, eu sabia que eu tinha uma. Lembra a folhinha daquelas pecinhas que eu mostrei pra vocês? Essas pecinhas aqui? A folhinha é essa, ó. Então, cada criança vai receber um gabarito desse daqui. E aí você vai entregar as pecinhas aleatoriamente, ó. Você vai sortear, vai sem ver, umas 10 pecinhas e a criança tem que encontrar. E aí você pode criar esse recurso também. Ele é um recurso super simples. Você vai buscando figurinhas, ó. E aí a criança tem que achar. E é para trabalhar a concentração, a atenção. Ai, gente, eu acho que era isso que eu queria apresentar para vocês e dizer assim. Eu lembro que a última vez que eu imprimi esse monte de recursos, né? Eu não gastei nem R$100 para fazer uma caixa cheia de recursos, onde eu vou ter, assim, sempre uma novidade nos meus atendimentos, sempre uma forma diferente de levar, às vezes, o mesmo assunto, porque a gente quer muito inventar, a gente quer ir muito longe. E só de uma criança, um adolescente, um adulto reconhecer a sua emoção, você já parou para pensar o quanto isso é profundo, potente, poderoso? Eu posso sentir, eu estou viva, eu sinto raiva e tá tudo bem eu sentir raiva. Eu não ter mais que brigar contra o meu sentir, o quanto isso é potente. Eu sinto e ponto. Eu sinto e ponto. Eu estou com raiva agora, me deixa sentir. E daqui a pouco eu tenho todo o direito de sentir. Eu não tenho o direito de agredir o outro com o meu sentir. Então eu vou criar formas de extravasar a minha emoção, né? Aquele sentir, mas respeitando o fato de eu poder sentir. Isso é muito poderoso. E aí a gente fica sempre buscando soluções mirabolantes para transformar esse mundo, sendo que a solução está aqui no simples, no poder sentir, no poder falar sobre as emoções. E é sobre isso que o universo das emoções vem apresentar para vocês. E hoje eu apresentei algumas das nossas ferramentas. Essa semana eu vou falar bastante sobre isso. E o link tá ali na bio para vocês adquirirem. O universo é um cursinho que custa R$197. R$197 você ganha o universo das emoções, desvende a adolescência junto e um arsenal de recursos para você trabalhar com criança, adolescente e família na escola, nos seus atendimentos, fazendo oficinas, criando oficinas para que você possa começar a falar sobre isso e talvez até tomar o gostinho para se tornar depois uma educadora parental. Beijo enorme para vocês, uma linda semana. E se tiverem dúvidas sobre os recursos, vou deixar aqui uma caixinha de perguntas depois. E aí vocês podem colocar na caixinha de perguntas as dúvidas de vocês, tá? Beijos! Tchau!